Boa noite a todos. Hoje, primeiro dia da grande festa da igreja. Os irmãos que nos antecederam, Paulo, foi família, os irmãos amigos, os pastores que estão nessa retaguarda, as pastoras missionárias. Deus nos abençoe também. Quando eu queria abrir o texto, capítulo 12, versículo 13. O tempo nos é competitivo, não vou demorar. Êxodo capítulo 12. Vamos dar um tema e eu costumo respeitar. Eu acredito quando nos é dado um tema, o pastor está na direção, ele já está batendo. Capítulo 12, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Bem, Deus assinado. É estreito, né? Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, quero já agradecer ao irmão Kleber, ao meu irmão Lázaro, Aleluia! que se disponibilizou para estar conosco aqui. Eu poderia estar com a esposa, né? Mas ele está aqui conosco essa noite. Louvamos a Deus pela vida deles, amém? Queridos irmãos, quando nós olhamos para o livro de Êxodo e o livro de Levítico, todo o Antigo Testamento, nós observamos quando é lido esse texto, redigido pelo próprio Moisés, ele escreveu o livro de Êxodo, escreveu o livro de Levítico. Observamos que esse tempo aqui foi instituído a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa do hebraico significa poupar, ou seja, a passagem do anjo destruidor. O hebraico significa capa, proteção. Quando nós olhamos o contexto histórico do livro do Êxodo, aonde o povo saiu, o nome Êxodo significa saída do Egito. Para que esse episódio acontecesse, levou-se de 430 anos que o povo viveu sob a escravidão do Egito. O que é do Egito? O Egito era uma nação poderosa, uma nação milenar, uma nação politeísta, uma nação que adorava vários deuses daquela época. E isso, eles eram antropomórficos. Quem são antrópicos? É homem, morfe quer dizer forma. Eles adoravam animais com cabeça de homens e homens com cabeça de animais. Adoravam Amon-Ra, que era o deus Sol, adoravam Osíris, a deusa da fertilidade. Nilo também era um deus, o rio Nilo também era um deus. Eles adoravam as suas divindades. E eles tinham as suas superstições. Eles tinham superstição quando o faraó ia morresse, eles faziam uma pirâmide, e dessa pirâmide ele pegava na tumba do faraó e pegava uma pedra preciosa e botava naquele lugar. E de repente, na mente deles, o espírito ia sobrevoar e um dia voltaria para ali e a pessoa iria ressuscitar. Então Israel vivenciou todo esse tempo de escravidão dentro do Egito. E o seu Deus Todo-Poderoso queria fazer um grande milagre. Quando você olha para o rio Nilo, onde era a fertilidade, quando o rio secava, as águas que vinham do lado da África, das montanhas, corriam para o Nilo, e vindo para este lugar, quando o rio secava, tinha um tipo de fertilizante, ou seja, o humus. Quando secava o rio, aquele humus ali produzia a terra e se plantava. Em virtude disso, eles não conheceram a Deus, eles passaram a adorar o rio Nilo. Foi por isso que Deus, com toda a propriedade, permitiu que a mãe de Moisés botasse o menino no rio e a filha de Faraó encontrasse o menino, achando ela que o rio deu uma dádiva para ela. Ali já era o projeto, já era o propósito do Deus Todo-Poderoso para tirar o povo do Egito. E Deus, com a sua graça, permitiu aquele menino ser versado em toda a sabedoria e ciência do Egito. Atos capítulo 1, versículo 1 a 59, a Bíblia diz que
Quando Estevão está pregando, ele narra que Moisés era versado na ciência, na sabedoria, em toda a graça do Egito. O menino cresceu, atingiu 40 anos de idade, matou o egípcio, foi pelo deserto de Midian. 40 anos depois, com 80 anos, Deus se revela a ele. Após Deus se revelar a ele, Deus o escolhe para uma grande obra, voltar para o Egito, para resgatar o povo do Egito, para o seu nome ser engrandecido e ser exaltado. Era muito difícil o que Moisés iria fazer, mas o nome do Senhor tinha que ser glorificado, para o seu nome ser exaltado no meio do Egito. Quando Moisés está para voltar para o Egito agora, ele não se achou uma pessoa capaz, com todo entendimento, toda propriedade, todo conhecimento egípcio que ele tinha, ele não se achou capaz de tirar o povo de lá, porque ele sabia que só uma mão forte e poderosa de Deus poderia fazer isso. Muitas vezes é até fácil nós pregarmos quando Deus fala com ele ali na sarça, que ele está pastoreando as ovelhas de Jetro, e ali, querido, a sarça se queimava, o fogo estava sobre a sarça, mas a sarça não se queimava. É muito fácil até pregar quando o Senhor Deus diz para ele que fez a boca da pessoa, que fez a boca do mudo, ou Moisés. Eu disse: Deus, eu não vou voltar ao Egito, manda o meu irmão, mas é eloquente Arão, mas eu não vou. Deus falou para ele, deu sinais a ele, Deus confortou ele, e ele tinha que voltar para o nome do Senhor Deus ser glorificado. Mas quando ele voltasse, ele iria encontrar esta nação que adorava vários deuses, e se levantar, queridos irmãos, contra Amon-Ra, que era o Deus Sol, contra um faraó, seria sacrilégio, e as pessoas eram condenadas automaticamente à morte. A nação dominava o mundo naquela época, mas o Senhor Deus iria mostrar a sua grandeza e a sua magnitude. A Bíblia diz que Deus feriu o rio Nilo, Deus feriu todo o trigo. Pode observar que ele fere o trigo com raio, com puríssimo, e o trigo se perde, porque eles adoravam a deusa Osíris, que era a deusa da fertilidade, das matas. Por isso que Deus feriu esse Deus. Deus feriu o Nilo com sangue, porque eles tinham o rio Nilo como um Deus. Deus também feriu para o seu nome ser engrandecido. E dentro do rio também eles adoravam o Deus Apis, que era o crocodilo, que era o boi. Tudo para eles era Deus. Deus queria quebrar essa superstição. Deus queria magnificar o teu nome. Em virtude disso, ele permitiu Israel passar todo esse tempo lá. O tempo assim foi se passando. Veio a primeira praga, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, até a oitava. E na oitava o Senhor Deus agora chega para o povo e diz para o povo se preparar, que à meia-noite haveria uma expiação. À meia-noite o cordeiro ia ser imolado. E a Bíblia diz que quando esse cordeiro, querido, fosse imolado, todo o primogênito do Egito iria morrer, em exceção do povo de Israel, o povo escolhido de Deus. A Bíblia diz que naquele exato momento, quando se assou o cordeiro, comeu o cordeiro com ervas amargas, com um cajado na mão, e rapidamente, simbolizando que o povo tinha que sair dali de maneira rápida. Quando deu a meia-noite, foi uma sangria total dentro do Egito, e pela manhã o povo saía para o deserto, obedecendo a voz de Deus, e todo o egípcio cavando cova e enterrando os seus primogênitos. E Deus mostrou que ele é o Senhor da guerra. Naquele exato momento ali, foi instituída a Páscoa do Senhor. A Bíblia diz que seria um memorial, e nesse memorial, todo ano Israel ia ter que lembrar, não poderia se esquecer que ele saiu do Egito. As ervas amargas simbolizam o sofrimento, o cordeiro simboliza o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue simboliza a vida. Todo o holocausto que Israel tinha que fazer, a expiação que Israel tinha que fazer, todo ano foi instituído. 50 dias depois foi dada a lei mosaica, onde o nome do Senhor Deus haveria de ser engrandecido e haveria de ser exaltado. Deus agora pega Moisés e manda Moisés escrever o livro de Levítico, o livro cerimonial, do capítulo 1 ao capítulo 7. Você vai observar que existem ofertas que eles tinham que dar a Deus nessa época. Tinha que lembrar o que Deus tinha feito por ele, tinha que lembrar o resgate que Deus tinha feito por ele. E o texto da Páscoa é o prenúncio da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele haveria de vir, haveria de morrer e engrandecer o nome do Deus Todo-Poderoso. Aí nós olhamos ainda para a Bíblia Sagrada e passamos para observar toda a cerimônia do Antigo Testamento. Nada que Deus fez, queridos, era algo solto. Tudo que Deus fez, ele fez com
foi ciente do que ele estava fazendo. Era um preparo que o Cristo haveria de vir. Quando chegava o ano onde o povo deveria adorar o Senhor, entre o ano Abib e o ano Nisan. Esse ano era o mês de maio, era o mês de abril e o mês de março. Era a época da primavera, era a época das colheitas e dos pães asmos. Foi nessa época que o povo saiu do Egito. Por isso que transferiu, queridos irmãos, tudo do Egito para o seu nome ser engrandecido e ser exaltado. O povo agora se reunia todo ano para se lembrar desse dito, desse feito de Deus, desse memorial de Deus, do que Deus fizera por eles. Então, quando o povo se reunia, observe bem, que o sinal do sangue tinha que estar na casa. O povo, nessa época festiva, tinha que tirar todo o fermento da sua casa. Não poderia mais ver fermento, porque fermento na Bíblia não é algo bom, nem mel nas ofertas queimada poderia ter, porque quando o mel é queimado, querido, ele começa agora a fermentar, e Deus não aceitava. A única oferta que Deus aceitava com mel era a oferta das primícias, com fermento era a oferta das primícias. Por isso, o holocausto, o significado do vocábulo holocausto, significa aquilo que sobe para Deus. Quando o povo agora ia fazer esse memorial, quando o povo agora ia se lembrar, a primeira coisa a ser feita era o holocausto, ou seja, o holocausto era feito com sangue. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo um Deus tão poderoso que ama a humanidade, isso me chama muito a minha atenção, porque, queridos, aos Hebreus 9, versículo 22, a Bíblia diz: quase todas as coisas no Antigo Testamento é purificada pelo sangue. Eu digo, Deus, por que isso? Eu leio do texto sagrado, quando o povo ia fazer o holocausto, que era pelo pecado do povo, a Bíblia Sagrada diz que quem tinha dinheiro levava um cordeiro, quem tinha dinheiro levava um bode, quem era pobre levava 2 pãezinhos, quem era pobre levava 2 pombos, quem não tinha condições levava um tanque de uma erva, de uma flor de farinha. Eu digo, Deus, por que isso? Ele disse assim para mim: é porque, queridos, nem todos tinham a condição de ir fazer o holocausto com sangue, mas quem não tinha condições de ter um cordeiro porque era pobre, eu também respondia a sua oração. A palavra oferta do grego significa aproximar-se de Deus. Primeiro, o povo tinha que se aproximar de Deus, trazer o seu melhor para Deus, tudo que ele tinha para Deus. Aí eu comecei a olhar o texto sagrado, quando todo o povo se reunia na época da Páscoa, o povo se reunia, as crianças, os senhores, as senhoras se preparavam para esse tempo e levavam a sua oferta. Quando eles levavam a sua oferta, uns levavam cordeiro, outros levavam carneiro, e os mais pobres levavam a sua farinha, mas Deus recebia a farinha. Mas tem um detalhe: Deus não aceitava se a farinha fosse, queridos, feita no holocausto com fermento. Ele não aceitava, não. Ele queria que a farinha fosse pura, que a adoração fosse pura, que a adoração fosse verdadeira. Deus não aceitava nada, querido, que viesse impedir a sua glória, porque quando o fogo descesse sobre o holocausto, o fogo que era fumaça não poderia se espalhar, ela tinha que subir em linha reta até as narinas do Deus Todo-Poderoso, e Deus recebeu como ação de graça essa adoração. Então quem tinha, querido, dava aquilo que tinha para o seu nome ser engrandecido. Deus também disse para o povo: eu vou receber a oferta, mas tem uma coisa: primeiro você faz o holocausto, a oblação de paz, até o sacerdote tinha que fazer, queridos, um sacrifício pelo pecado dele. Então tinha que, primeiro, você se reconciliava, você perdoava, o seu pecado era perdoado. Depois você ia se reconciliava com o seu irmão, a oferta de paz, e tinha a oferta da restituição. Que oferta é essa? É a oferta do cordeiro. Quando a pessoa pecava, que não agradava a Deus, ela pegava um cordeiro, e esse cordeiro, ela punha a mão sobre o cordeiro e olhava para o cordeiro. Restituição, porque Deus não iria receber adoração sem sacrifício. Deus não iria receber adoração que está debaixo do pecado. Ele não iria aceitar. Ele pegava o cordeiro, ia para o sacerdote pegava o cordeiro e punha na cabeça do cordeiro e disse: olhe para o cordeiro está aqui. E ele ajoelhava, olhava para o cordeiro e punha sua mão sobre a cabeça do cordeiro. Ele ficava olhando e disse: pega o cutelo, rapaz, mete a faca
melhor do que ninguém aqui nessa noite. Quem é bom aqui nessa noite? Hoje o bom aqui é Ele. Deus vai usar você com o que você tem. Deus vai trabalhar com o que você tem. Por isso, só existia um pouco de farinha na casa da viúva. Aquilo era uma oferta. Ela tinha tudo ali, mas Deus recebeu como uma oferta. Meu Senhor me engrandeceu. Escute mais um pouco aqui, porque o tempo já é competitivo. Aí você olha, quando chegava todo esse tempo da restituição, que o povo se reunia, que tinha essa oferta de manjares. Aí Deus iria agora, querido, mostrar para o Egito que Ele é o Senhor da glória. Ia mostrar para Faraó que o céu reina. Ia mostrar para Israel que Ele não abandonou Israel, porque Ele é príncipe eterno. Ele iria ferir todos os teus, meu Senhor me ser engrandecido. Pastor Manuel, o que é que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer uma coisa. Quando você entrou aqui, você estava no Egito, debaixo do pecado, debaixo do engano, debaixo da mentira. E quando você entra aqui, você tem que lembrar que alguém morreu por você na cruz do Calvário. É isso que eu quero. Israel teve a cobertura do sangue, a proteção do sangue. Isso que Israel teve. Proteção. E quem está protegido, o maligno não pode tocar. Quem é de Deus, o maligno não toca. Aí você observa agora o Senhor Deus, pela sua grandeza e a sua misericórdia e o seu perdão. Todas as ofertas de manjares, toda a cerimônia e ritual, a oferta pelo pecado era a primeira oferta. O holocausto e a oblação era entrega a Deus. A paz e a comunhão era a oferta que o homem se comunicava com Deus, com o Senhor e com o sacerdote. Mas naquele exato momento as pessoas tinham que se perdoarem, as pessoas tinham que amar umas às outras, para que Deus recebesse a sua adoração. Por isso, quando chegava o tempo da Páscoa, por isso você sabe, 1 Coríntios 11 ou 2 Coríntios 11, a Bíblia diz: fazer isso em memória de mim. Observe que ele pega o vinho, símbolo da sua morte, e pega o pão, símbolo de obra da natureza. Ele põe o pão e pega o vinho e diz: fazer isso, ó Israel, em memória de mim. Ele estava dizendo: ei, eu te tirei foi do engano, rapaz, te dei uma identidade, te dei um banho no chuveiro da graça, eu te dei foi um nome, eu mudei foi sua vida, rapaz, eu mudei foi sua história, eu mudei foi o seu casamento, eu mudei tudo para você. Mas quando você chega aqui, você não quer me adorar. E outra, o povo fazia cabanas de palha e palmeira, ou de vendezeiro, ficava nas cabanas e lembrava do Egito. E quando eles entravam, aí toda a festividade anual tinha um orador, os ancianos, os pregadores, narrava para os seus filhos: vou te contar a história da Páscoa. Como é, meu pai? Sabe como foi a Páscoa, meu filho? Foi 400 anos amassando barro para Faraó no Egito. Foi 400 anos sofrendo lá no Egito. Foi 400 anos comendo pão amassado pelo diabo no Egito. Foi 400 anos bebendo água barriga no Egito. Foi 400 anos construindo arquitetura para Faraó entrar, piso para Faraó andar. Mas um dia, Êxodo 6, versículo 3, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu filho, apareceu a Moisés. Ele disse: quem não é Senhor, sou eu, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu vi o clamor do meu povo que está no Egito e eu desci para salvar. Eu me revelei a Abraão, eu me revelei a Isaac e a Jacó como Deus todo-poderoso. Mas a você, Moisés, eu me revelo como o Senhor. Vai ao Egito e resgata o meu povo. Pastor Edvaldo, quando eu desci aqui, parece que foi difícil. O acesso aqui é difícil, mas você é um homem de fé. É como